Olá, sejam muito bem-vindos a mais um dia. Vamos aqui começar com o hino da harpa. O hino 77, guarda o contato. Contato com teu Salvador, comunhão obter, sua glória em ti sempre permanecer, que o mundo possa Cristo em ti ver, guarda o contato, permanecer, guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá, pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Deixa que o Espírito implante em teu ser o amor de Cristo, divinal prazer. Queres neste mundo todo mal vencer, guarda o contato e terás poder, guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá, pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Oh, glória a Deus, muito obrigado, Jesus. Então estamos aqui mais um dia para a honra e glória do Senhor Jesus. Entrando aqui no canal do Tijolinho de Deus, o último vídeo, deixa eu ver esse aqui, ó, as festas de Israel. Aí você entrando aqui, clica aqui no maisinho, depois no mais de novo, e você tem aqui as perguntas, tem aqui resumo, tem aqui perguntas e respostas, tá bom? Então é isso aí. Se vocês quiserem vir aqui, deixa o likezinho no vídeo também, se inscreve no canal. Então vamos agora para o nossa continuidade, né, da Bíblia, né, da nossa leitura diária. Estamos em Êxodo 27. Então vamos lá. Aqui em cima aqui, ó. Êxodo 27, versão NVT, nova versão transformadora. Instruções sobre o altar dos holocaustos. Usando madeira de acácia, construa um altar quadrado com 2,25 metros de largura e comprimento e 1,35 metros de altura. Então é 2,5 por 2,5 e a altura 1,35. Faça uma ponta em forma de chifre para cada um dos 4 cantos, de modo que as pontas e o altar formem uma só peça. Revista o altar com bronze. Então aqui são as instruções de Deus, né? Mandou revestir com bronze. Faça baldes para recolher as cinzas e também pás, bacias, garfos para carne e braseiros, todos de bronze. Então são todos os detalhes que Deus gostaria que ficasse ali. Então ele deu as instruções de como ele quer que fique. Faça baldes para recolher as cinzas e também pás, bacias, garfos para carne e braseiros, todos de bronze. Faça ainda uma grelha de bronze e 4 argolas de bronze, uma para cada canto da grelha. Coloque-a a meia altura do altar, debaixo da borda. Para transportar o altar, faça varas de madeira de acácia e revistas com bronze. Passe as varas por dentro das argolas dos dois lados do altar, quando ele for transportado. O altar deve ser oco e feito de tábuas. Faça-o de acordo com o que lhe foi mostrado no monte. Instruções para o pátio. Em seguida, faça um pátio para o tabernáculo, fechado com cortinas de linho finamente tecido. As cortinas do lado sul terão 45 metros de comprimento e serão penduradas em 20 colunas apoiadas firmemente em 20 bases de bronze. Pendure as cortinas com ganchos de argola de prata. Coloque do lado do norte cortinas idênticas a essa, com 45 metros de comprimento, penduradas em 20 colunas apoiadas firmemente em 20 bases de bronze. Pendure as cortinas com ganchos de argola de prata.
Eu fico imaginando, irmãos, lá na glória de Deus, como é que não vai ser algo incrível? Se Deus instrui cada detalhe para a gente fazer aqui na Terra, é porque lá também é detalhado, entendeu? Aqui é só uma pequena amostra grátis de como Deus, a representação do reino de Deus aqui na Terra, no caso, né? Só que para a gente poder ter uma base, né? Então eu creio que lá em cima vai ser algo extremamente tão detalhado que a gente nunca viu na vida. Algo simplesmente fantástico, em termos de detalhe, entendeu? As coisas lá celestiais do reino do céu. 12. Isso é como eu imagino, tá, irmãos? É como eu imagino. 12. As cortinas do lado oeste do pátio terão 22,5 metros de comprimento e serão penduradas em 10 colunas apoiadas em 10 bases. No lado leste do pátio, ou seja, na parte da frente, as cortinas também terão 22,5 metros de comprimento. A entrada do pátio ficará do lado leste, situada entre duas cortinas. A cortina do lado direito terá 6,75 metros de comprimento e será pendurada em 3 colunas apoiadas em 3 bases. A cortina do lado esquerdo também terá 6,65 metros de comprimento e será pendurada em 3 colunas apoiadas em 3 bases. Eu aconselho, irmãos, para vocês dêem uma olhada na internet aí, procure imagens desse que alguém já fez, né? Já tem lá, tem algumas imagens na internet que representa bem aí. Tem até algumas bíblias também que tem essas imagens, né? Tem uma bíblia que eu tinha de estudo chamada Bíblia King James, né? Com o estudo Roma, se não me engano. Acho que é isso o nome. De 1611, se não me engano. É o nome dela. E lá tinha, eu lembro que tinha esse detalhe muito bonito do pátio, tudo detalhadinho, né? Como está escrito aqui. É legal você ver essa imagem porque você tem noção do que Deus está falando aqui na prática, né? Desenhado ali. Para as 16 agora. Para a entrada do pátio, confeccione uma cortina com 9 metros de comprimento. Faça de linho finamente tecido e enfeite-a com lindos bordados de fio azul, roxo e vermelho. Pendure-a em 4 colunas, cada uma finamente apoiada em sua própria base. Todas as colunas ao redor do pátio devem ter argolas e ganchos de prata e bases de bronze. No total, o pátio terá 45 metros de comprimento e 22,5 metros de largura, com divisórias feitas de cortina de linho finamente tecido, com 2,25 metros de altura. As bases das colunas serão de bronze. Serão de bronze todos os utensílios para as cerimônias do tabernáculo, além das estacas usadas para sustentar o santuário e as cortinas do pátio. A iluminação do tabernáculo. Ordene os israelitas que lhe tragam óleo puro de oliva para iluminação, a fim de manter as lâmpadas sempre acesas. Algumas falam lamparina, não é isso? O candelabro ficará na tenda do encontro, do lado de fora da cortina interna que protege a Arca da Aliança. Arão e seus filhos manterão as lâmpadas acesas na presença do Senhor a noite toda. Essa é uma lei permanente para o povo de Israel e deve ser cumprida de geração em geração. Êxodo 28. As roupas dos sacerdotes. Mande chamar seu irmão Arão e os filhos dele, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Separe-os dos demais israelitas para que me sirvam e sejam meus sacerdotes. Faça para Arão roupas sagradas, trajes de grande beleza e esplendor. Instrua todos os artesãos habilidosos que eu enchi de espírito de sabedoria, olha só que incrível isso aqui, ó, a fim de que confeccionem para Arão roupas que... Isso aqui me chamou muita atenção, irmão, olha só. Instrua todos os artesãos habilidosos que eu, né, Deus falando aqui, enchi de espírito de sabedoria. Olha isso aqui, ó. Então quem que dá a grande sabedoria para nós, irmãos? Deus. Quem capacita, né? Costumam falar dessa forma, né? Quem capacita é Deus, né? Isso está na palavra. Tudo que as pessoas falam, irmãos, para ser verdadeiro tem que estar na palavra, entendeu? É claro que nem tudo dá para a gente conferir a tempo, assim, na hora, exatamente na hora que a pessoa fala. Nem tudo que as pessoas falam dá para conferir, mas com o tempo você vai vendo que o que as pessoas falam tem que estar na palavra. Tem que estar confirmado aqui dentro da palavra de Deus. Não só o que as pessoas falam, o que as pessoas fazem também. Por exemplo, por que antigamente não entendia, eu digo antigamente, bem antigamente mesmo, quando eu ia na igreja, quando eu era mais novo, eu tenho 46 agora, eu tinha meus, sei lá, 20 anos, 25 anos, não sei, quando eu era mais jovem. E eu vi nas igrejas coisa muito bonita, muito luxuosa, assim, muitos detalhes, muito rico em detalhe. E aquilo me chamava atenção. Falei, caramba, por que as igrejas são tão detalhadas, né? Mas hoje para mim faz sentido, entendeu? Porque Deus é um Deus de detalhes, né? É um Deus que você vê que ele
tem esse zelo por essas coisas bem feitas, bem tudo bonitinho nos seus lugares, né? Especialmente da maneira que ele falou, né? Exatamente dessa maneira que ele falou aqui. 4. Estas são as roupas que devem confeccionar um peitoral, um colete, um manto, uma túnica bordada, um turbante, estou aqui, ó, e um cinturão devem fazer essas roupas sagradas para seu irmão Arão e para os filhos deles vestirem quando me servirem como sacerdote. Então naquela época tinha o sacerdote. Hoje nós somos sacerdotes de Cristo. Ah, mas é diferente? Deus mudou? Não é que Deus mudou. A época era diferente. Tudo apontava para Cristo, irmãos. Tudo, tudo, tudo. O Antigo Testamento, todas as coisas apontavam para Cristo. Aí Cristo veio, então ele cumpriu a lei, né? Aí, quando ele cumpriu a lei, ele fala, está consumado, naquele momento ali todos os pecados foram curados, né? Os pecados foram sarados em Cristo. Então quem crê em Cristo tem o seu pecado curado. Mas, então isso aqui já não faz tanto sentido, né? Por isso que a gente não segue essas coisas aqui, entendeu? Não é o Deus que mudou, entendeu? Apenas o tempo mudou. O tempo passa e as coisas mudam, né? Mas não é o Deus que mudou. É que fazia sentido naquela época isso aqui. É uma preparação, né? Era um tempo de preparação para Cristo. E Cristo veio e acabou a preparação, né? Dê a eles, portanto, linho finamente tecido com fios de ouro e de tecido azul, roxo e vermelho. Modelo do colete sacerdotal. Os artesãos devem fazer o colete sacerdotal de linho fino e artisticamente bordado, usando fios de ouro e fios de tecido azul, roxo e vermelho. O colete terá duas peças unidas nos ombros por duas ombreiras. O cinturão decorativo será feito do mesmo materiais, linho finamente tecido bordado, com fios de ouro e fios de tecido azul, roxo e vermelho. Grave em duas pedras de ônix os nomes das tribos de Israel. 6 nomes em cada pedra, organizados de acordo com a ordem de nascimento dos filhos de Israel. Grave esses nomes nas duas pedras da mesma forma que ouvires, grava um selo. Em seguida, encrave em suporte de filigranas de ouro. Filigranas de ouro é o quê? Aquelas linhazinhas finas? Prenda as ombreiras do colete sacerdotal como recordação de que Arão representa os israelitas. Arão levará esses nomes sobre seus ombros, como lembrança contínua sempre que se apresentar diante do Senhor. Faça suporte para as pedras com filigranas de ouro. Trance 2 correntes de ouro puro e prenda-as ao suporte de filigrana sobre as ombreiras do colete. O modelo do peitoral. 15. Em seguida, faça com grande habilidade o peitoral para decisões, confeccione-o de modo que combine com o colete sacerdotal, usando linho finamente tecido com fios de ouro e fios de tecido azul, roxo e vermelho. Faça o peitoral de uma só peça dobrada de tecido, formando um bolso quadrado com 22,5 cm de lado. Fixe no peitoral 4 fileiras de pedras preciosas. A primeira fileira terá um rubi, um topázio e um berilo. A segunda fileira será composta de uma turquesa, uma safira e uma esmeralda. A terceira fileira será composta de um jacinto, uma ágata e uma ametista. A quarta fileira terá um crisólito, um ônix e um jaspe. Todas essas pedras serão presas a suporte de filigrana de ouro. Repare que foram 12 pedras de ouro, 12 pedras preciosas. Será que isso tem a ver com as 12 tribos de Israel? Esse número? Aqui, ó. Olha o 21 aqui, ó. Cada pedra representará um dos 12 filhos de Israel, tá vendo? Eu nem lembrava disso aqui, assim, eu devia estar lembrando inconscientemente, vamos dizer assim, né? Eu já li esse texto aqui um tempo atrás, então pode ser isso. Cada pedra representará um dos 12 filhos de Israel, e o nome da tribo correspondente será gravado na pedra como um selo. Para prender o peitoral ao colete sacerdotal, faça uma corrente de fios trançados de ouro puro. Faça também 2 argolas de ouro e prenda-as aos cantos superiores do peitoral. Amarre as 2 correntes de ouro nas 2 argolas dos cantos superiores do peitoral. Amarre as outras pontas das correntes às filigranas de ouro, sobre as ombreiras do colete. Em seguida, faça mais 2 argolas de ouro e prenda as bordas interiores do peitoral junto ao colete. Faça outra 2 argolas de ouro e prenda-as à parte na frente do colete, abaixo das ombreiras e logo acima do nó
com o qual o cinturão decorativo é amarrado ao colete. Depois prenda as argolas inferiores no peitoral as argolas do colete com cordões azuis, para que o peitoral fique firmemente preso ao colete acima do cinturão decorativo. Com isso, Arão levará os nomes das tribos de Israel sobre seu coração no peito para decisões quando entrar no lugar santo. Essa será uma lembrança contínua de que ele representa o povo diante do Senhor. Dentro do peitoral, para decisões, coloque um urim e o tumim para que Arão os leve sobre o coração quando se apresentar diante do Senhor. Assim, sempre que se apresentar diante do Senhor, Arão levará sobre o coração os objetos usados para determinar as decisões a respeito do povo de Israel. Outras peças de roupa para o sacerdote. De uma só peça de tecido azul, confeccione o manto que é usado como colete sacerdotal. Faça uma cobertura para a cabeça de Arão no meio da peça e reforce a abertura com uma gola para que não se rasgue. Faça romãs de fios de tecido azul, roxo e vermelho e prenda-as à borda do manto, com sinos de ouro entre elas. Os sinos de ouro e as romãs serão intercalados por toda a volta da borda. Arão vestirá esse manto sempre que servir diante do Senhor, e os sinos tocarão quando ele entrar na presença do Senhor no lugar santo e também quando sair. Se ele usar o manto, não morrerá. Em seguida, faça uma tiara de ouro puro e grave nela, como em um selo, as palavras Santo para o Senhor. Prenda a tiara com um cordão azul, a parte da frente do turbante de Arão. Arão a usará na testa para que tome sobre si toda a culpa dos israelitas, quando consagrarem suas ofertas sagradas. Terá de usar sempre na testa para que o Senhor aceite seu povo. Teça a túnica bordada de Arão com linho fino. Teça quer dizer, é tipo fazer, né? Tecer, de tecer. Teça a túnica bordada de Arão com linho fino. Com o mesmo linho faça o turbante. Confeccione também um cinturão e enfeite-o com bordados coloridos. Para os filhos de Arão, confeccione túnicas, cinturões e turbantes especiais, trajes de grande beleza e esplendor. Vista seu irmão Arão e os filhos dele com essas roupas. Em seguida, unja-os e consagra-os. Santifica-os para que sirvam como meus sacerdotes. Faça também roupas de baixo linho, para serem usadas diretamente sobre a pele, indo da cintura até as coxas. Arão e seus filhos deverão usar esses calções sempre que entrarem na tenda do encontro, ou se aproximarem do altar para servir no lugar santo. Desse modo, não levarão culpa alguma sobre si e não morrerão. Essa é uma lei permanente para Arão e todos os seus descendentes. Uau! Êxodo 29, versão NVT. A consagração dos sacerdotes. Quando consagrar Arão e seus filhos para servirem como sacerdotes, realize a seguinte cerimônia. Tome um novilho e 2 carneiros sem defeito. Em seguida, usando farinha de trigo da melhor qualidade e sem fermento, faça pães, bolos misturados com azeite e pães finos untados com azeite. Eu acredito, irmãos, que esse fermento aqui representa o pecado, entendeu? Por isso que Deus pede para, assim, como fosse uma farinha pura, melhor qualidade e pura, sem fermentar, sem nada. Depois ele vai fazer, acho que lá no Novo Testamento, né? Tem uma parábola do fermento lá. Não lembro agora exatamente, mas veio na minha cabeça aqui isso. 3. Coloque-os em um só cesto e apresente-os, junto com o novilho e os 2 carneiros. Apresente Arão e seus filhos à entrada da tenda do encontro e lave-os com água. Vista Arão com roupas sacerdotais, a túnica, o manto usado com o colete sacerdotal, o colete propriamente dito e o peitoral. Amarre o cinturão do colete na cintura. Ponha-lhe o turbante na cabeça e prenda no devido lugar a tiara sagrada do turbante. Unja Arão derramando o óleo da unção sobre a cabeça dele. Em seguida, apresente os filhos de Arão e vista-os com as respectivas túnicas. Amarre o cinturão em volta da cintura de Arão e seus filhos e coloque o turbante especial na cabeça de cada um. Assim, o direito de sacerdócio deles, leis, pertencerá por lei para sempre. Desse modo você consagrará Arão e seus filhos.
Leve o novilho até a entrada da tenda do encontro, onde Arão e seus filhos colocarão as mãos sobre a cabeça do animal. Sacrifique o novilho na presença do Senhor, à entrada da tenda do encontro. Com o dedo coloque um pouco do sangue do animal nas pontas do altar e derrame o restante na base do altar. Tome toda a gordura que envolve os órgãos internos, o lóbulo do fígado, os 2 rins e a gordura ao redor deles e queime tudo no altar. Depois tome o restante do novilho, incluindo o couro, a carne e o excremento, e queime-o fora do acampamento como oferta pelo pecado. Tá vendo? Queime como oferta pelo pecado. Então era a maneira que era usado antigamente para, chama-se expiação, né? Expiação pelos pecados, né? Para que os pecados fossem ali, vou dizer, Deus ele fazia dessa forma, entendeu? Uma oferta, você ofertar pelos pecados que você cometia. Na época era assim. Hoje não é assim, entendeu? Hoje não precisa disso. Hoje nós temos Jesus diretamente, é o intercessor, né? A gente vai lá, se ajoelha, confessa nossos pecados para Deus, não comete mais, né? E Deus vai perdoar a gente. É claro que às vezes a gente acaba fazendo de novo, mas é a vida, né? Tipo assim, a gente tem que lutar, né? Lutar contra o pecado, lutar contra a carne, fazer jejum, oração e buscar muito a Deus. Mas antigamente era dessa forma aí. Queime-o fora do acampamento. Então tinha esse método aqui que era usado para ofertar pelo pecado ali. Em seguida, Arão e seus filhos colocarão as mãos sobre a cabeça de um dos carneiros. Sacrifique o carneiro e derrame o sangue dele em todos os lados do altar. Corte o carneiro em pedaços e lave os órgãos internos e as pernas. Coloque-o junto à cabeça e aos demais pedaços do corpo. E queime o animal inteiro no altar. Esse é um holocausto ao Senhor. É aroma agradável, uma oferta especial apresentada ao Senhor. Tome outro carneiro e peça a Arão, seus filhos, que coloque as mãos sobre a cabeça do animal. Sacrifique-o e coloque um pouco do sangue na ponta da orelha direita de Arão e seus filhos. Coloque também um pouco do sangue no polegar da mão direita e do pé direito de cada um deles. Derrame o sangue restante em todos os lados do altar. Recolha um pouco do sangue do altar e um pouco do óleo da unção e asperja sobre Arão e seus filhos e sobre as roupas dele. Aspergir, se eu não me engano, é tipo... Como é que é aspergir? Não é... Ah, irmãos, acho que é colocar um pouco, né? Não, teria que ver. Deixa eu botar aqui. Verbo aspergir. Na minha cabeça eu sei o que quer dizer, mas não sei explicar. Que é molhar com pequenas gotas qualquer líquido, também borrifar. Então é isso aí, borrifar. É você, tipo assim, sabe quando você pega uma planta assim? Você molha a planta com uma água e vai tacando assim na... Pega uma plantinha, molha com água a planta e taca em alguém assim. Você não dá aquelas gotinhas assim na pessoa? É essa a ideia. É você borrifar ali, você pegar aquela planta ali e ficar sacudindo assim alguém. Aí vai cair aquelas gotinhas na pessoa. Então essa é a ideia de aspergir. Então o sangue era feito assim também, né? Aqui, ó. Recolha um pouco do sangue do altar e o óleo da unção, e asperja sobre Arão e os filhos sobre as roupas deles. Desse modo será consagrado. 22. Uma vez que esse é o carneiro da consagração de Arão e seus filhos, pegue a gordura do animal, incluindo a parte gorda da cauda, a gordura que envolve os órgãos internos, o lóbulo do fígado, dos rins, a gordura em volta deles e a coxa direita. Pegue também um pão redondo, um bolo misturado com azeite e um pão fino de dentro do cesto de pães sem fermento, colocado na presença do Senhor. 24. Coloque todo o alimento nas mãos de Arão e seus filhos, para que seja movido para o alto como oferta especial ao Senhor. Depois tome os pães das mãos deles e queime-os no altar junto ao holocausto. É o aroma agradável, uma oferta especial apresentada ao Senhor. Separe o peito do carneiro da consagração de Arão e mova-o para o alto na presença do Senhor, como oferta especial para ele. Depois tome-o para si como sua porção. Divida as porções do carneiro da consagração pertencentes a Arão e seus filhos, incluindo o peito e a coxa, que foram movidos para o alto diante do Senhor como oferta especial. No futuro, sempre que os israelitas moverem para o alto uma oferta de paz,
Uma parte dela deverá ser separada para Arão e seus descendentes. Será direito permanente deles e a oferta sagrada dos israelitas para o Senhor. As roupas sagradas de Arão deverão ser preservadas para o seu descendente, que as vestirão quando forem ungidos e consagrados. Os descendentes que o suceder como sumo sacerdote vestirá as roupas por 7 dias, quando entrar na tenda do encontro para servir no lugar santo. Tome o carneiro usado na cerimônia de consagração e cozinhe a carne dele em um lugar sagrado. Arão e seus filhos comerão a carne, junto com os pães do cesto, à entrada da tenda do encontro. Somente eles poderão comer a carne e o pão usados para a sua expiação na cerimônia da consagração. Ninguém mais poderá consumir esses alimentos, pois são sagrados. Aí eu lembro agora de Jesus falou uma vez, né? Aqueles caras que perturbavam a cabeça de Jesus, como é que é o nome deles mesmo? Ai, irmãos, esqueci o nome. Mano, tá na minha cabeça, tá na ponta da língua, não sai. Mas enfim, você não sabe quem é. Eles vieram tentar falar com Jesus, né? Porque Jesus fazia milagre no sábado, não sei o que e tal. Aí Jesus falou com ele, mas na época de. Não sei se foi Davi, se não me engano, acho que foi. Mas ele estava se referindo que. Ele falou assim: eles não estavam com fome, acabaram comendo pão ali. O pão consagrado, ele não acabou comendo aquilo. Então, porque. Fazendo essa comparação, né? Enfim. Mas o certo, assim, o certo é não comer, obviamente, né? Como está aqui, o certo é não comer, como Deus falou aqui. Se sobrar alguma carne ou pão da consagração, até a manhã seguinte, essa sobra deverá ser queimada. Não se deve comer desse alimento, pois é sagrado. É desse modo que você realizará a consagração de Arão e seus filhos, de acordo com todas as minhas instruções. A cerimônia da consagração durará 7 dias. A cada dia, sacrifício um novilho como oferta pelo pecado, para fazer expiação. Depois purifique o altar, fazendo expiação por ele, e unja-o com óleo para consagrá-lo. Faça expiação pelo altar e consagre diariamente por 7 dias. No final desse período, o altar será absolutamente santo, e tudo que o tocar se tornará santo. Estes são os sacrifícios que você deve oferecer regularmente sobre o altar. A cada dia, ofereça 2 cordeiros de um ano, um pela manhã e outro pelo entardecer. Junto com um deles, ofereçam 2 medidas de farinha da melhor qualidade, misturada com 1 litro de azeite puro de azeitonas prensadas. Ofereça também 1 litro de vinho como oferta derramada. Ofereça o outro cordeiro ao entardecer, junto com ofertas de farinha e vinho iguais às da manhã. Será aroma agradável, uma oferta especial apresentada ao Senhor. Tá vendo? Isso aqui faz referência a Jesus, né? Jesus não era o cordeiro perfeito? Mas até vir Jesus, era dessa forma que funcionava. Jesus não transformou água em vinho? Nada é coincidência, irmãos. Água em vinho. Jesus não falou assim, ó, lá em 2 Coríntios, se não me engano, 1 Coríntios, naquela parte que fala da ceia do Senhor, né? Esse pão é meu corpo, né? Aí fala do vinho também, que esse é meu sangue. Entendeu? Então aqui, vê que tá tudo aqui, ó. Tem o pão, tem o vinho. Muito interessante, né? Esses holocaustos devem ser oferecidos todos os dias, de geração em geração. Ofereço à entrada da tenda do encontro, na presença do Senhor. Ali eu virei ao encontro do povo e falarei com você. Eu me reunirei ali com os israelitas, no lugar santificado por minha presença gloriosa. Sim, consagrarei a tenda do encontro e o altar, e consagrarei Arão e seus filhos, para me servirem como sacerdotes. Então viverei no meio dos israelitas, e serei o seu Deus. E eles saberão que eu sou o Senhor seu Deus. Eu os tirei da terra do Egito, a fim de viver no meio deles. Eu sou o Senhor, seu Deus. Amém. Muito obrigado, Deus. E Êxodo 30, que é o último aqui, deixa eu ver se marquei no finalzinho aqui. Está marcado aqui até o 30. Instruções sobre o altar de incenso. Construa um altar de madeira de acácia para queimar incenso. Faça-o quadrado, com 45 cm de lado e 90 cm de altura, com pontas em forma de chifre nos cantos entalhados da mesma peça de madeira que o altar. Revista o topo
os lados e a ponta do altar com ouro puro e coloque uma moldura de ouro ao seu redor. Faça 2 argolas de ouro e prenda-as nos lados opostos do altar, debaixo da moldura de ouro, para sustentar as varas usadas para transportá-lo. Faça as varas de madeira de acácia e revista-as com ouro. Coloque o altar de incenso diante da cortina que protege a Arca da Aliança, em frente à tampa da arca. O lugar de expiação que cobre as tábuas da aliança. Ali eu me encontrarei com você. Todas as manhãs, quando cuidar da lâmpada, Arão queimará incenso perfumado no altar. E todas as noites, quando acender as lâmpadas, ele queimará incenso novamente na presença do Senhor. Esse ato deverá ser repetido de geração em geração. Não ofereçam sobre o altar incenso algum que não seja sagrado, e não o usem para holocaustos, ofertas de cereal ou ofertas derramadas. Uma vez por ano, Arão fará expiação pelo altar, aplicando em suas pontas o sangue da oferta realizada para a expiação pelo pecado do povo. A cerimônia será realizada todos os anos, de geração em geração, pois esse é o altar do Santíssimo Senhor. Recurso para o tabernáculo. Então o Senhor disse a Moisés: toda vez que você fizer o censo dos israelitas, cada homem que for contado pagará ao Senhor um resgate por si mesmo. Com isso, nenhuma praga ferirá o povo quando você o contar. Cada pessoa contada entregará uma pequena quantidade de prata como oferta sagrada ao Senhor. O pagamento corresponderá a meio ciclo, com base no ciclo padrão do santuário, equivalente a 12 gramas. Lembrando que é ciclo com S, tá? Porque eu lembro que ficou na minha cabeça ciclo com C. Então é ciclo com S, que era a base ali de... É a medida, que é isso aqui, ó, equivalente a 12 gramas, né? Um ciclo equivale a 12 gramas. Ou é meio ciclo, né? O pagamento correspondente a meio ciclo, com base no ciclo padrão. Então o ciclo padrão é meio grama, é 12 gramas. Então meio ciclo é 6 gramas. 6 gramas de prata? De prata. Todos os homens de 20 anos para cima entregarão ao Senhor essa oferta sagrada. Quando entregarem ao Senhor a oferta para fazer expiação pela vida deles, os ricos não darão mais que a quantia especificada, e os pobres não darão menos. Muito incrível isso aqui, que Deus colocou um padrão. Tipo assim, não vai cobrar mais do rico, nem menos. Todo mundo, todo ser humano ali vai dar a mesma quantidade. Não importa se tem mais dinheiro ou menos. Isso é muito incrível. Mostrando que Deus não tem aquela acepção, né? E mesmo porque é o valor... cara, eu entendi aqui, mas é difícil explicar esse tipo de coisa. Não falta palavra para explicar, sei lá, não estou conseguindo explicar, mas deixa eu falar então. 16. Receba o dinheiro de resgate dos israelitas e use-o para cuidar da tenda do encontro. Será uma lembrança diante do Senhor, em favor dos israelitas, e fará expiação pela vida deles. Instrução sobre a bacia de bronze. O Senhor também disse a Moisés: faça uma bacia de bronze com suporte de bronze para a lavagem cerimonial. Coloque entre a tenda do encontro e o altar e enche de água. Ali Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés. Cada vez que entrarem na tenda do encontro, deverão lavar com água, do contrário, morrerão. Cada vez que se aproximar do altar para servir ao Senhor e queimar ofertas especiais para ele, deverão lavar as mãos e os pés, do contrário morrerão. Olha só que coisa incrível. Atenção total, tá vendo? Essa é uma lei permanente para Arão e seus descendentes, e deve ser cumprida de geração em geração. Até por isso, não é qualquer um que podia ser sacerdote, né? Olha a atenção que tinha que ter. Olha o cuidado, o detalhe, o zelo, entendeu? Porque não podia ser com qualquer um desastrado, qualquer pessoa que avoada, entendeu? Eu mesmo ali não tenho perfil para isso aí. A não ser que Deus me capacitasse, mas assim, eu, atualmente, assim, pensando assim, não consigo me ver com tanta... Um dia eu podia acabar esquecendo, entendeu? Sei lá. Talvez não, mas não sei. É porque eu conheço o meu jeito, né? Sou meio desastrado, meio desatento também às vezes. O óleo da unção, 22. O Senhor disse ainda a Moisés: junte as seguintes especiarias da melhor qualidade: 6 kg de mirra líquida, 3 kg de canela perfumada, 3 kg de cálamo perfumado e 6 kg de cássia, medido de acordo com o ciclo do santuário.
Junte também 4 litros de azeite. Usando as técnicas de um perfumista habilidoso, misture esse ingrediente para fazer o óleo sagrado para unção. Use esse óleo sagrado para ungir a tenda do encontro, a arca da aliança, a mesa e todos os seus utensílios, o candelabro e todos os seus acessórios, o altar do incenso, o altar do holocausto e todos os seus utensílios e a bacia com seu suporte. Consagre-os para que sejam absolutamente santos. Depois disso, tudo que tiver contato com eles também se tornará santo. Unja também Arão e seus filhos e consagre-os para que me sirvam como sacerdotes. E diga ao povo de Israel: este óleo sagrado é reservado para mim de geração em geração. Jamais usem este óleo para ungir qualquer outra pessoa e nunca preparem uma mistura igual a essa para si mesmos. Ele é sagrado e deve ser tratado como tal. Quem preparar uma mistura igual a essa ou ungir com ela alguém que não seja sacerdote será eliminado do meu povo. Uau, uma mistura especial ali para Deus naquela ocasião, só para o sacerdote, mas para mais ninguém. O incenso. Em seguida o Senhor disse a Moisés: junte especiarias perfumadas, gotas de resina, concha de molusco e gálbano. Misture-as com incenso puro, tudo em quantidades iguais. Usando as técnicas de um perfumista, misture a especiaria e acrescente um pouco de sal, a fim de produzir um incenso puro e santo. Moa uma parte da mistura. Moa de moer, tá? Moer. Uma parte da mistura até formar um pó bem fino e coloque diante da arca da aliança, na tenda do encontro onde me encontrarei com você. Considere o incenso algo santíssimo. Jamais use essa fórmula para preparar incenso para si mesmos. Ele é reservado para o Senhor e deve ser considerado santo. Quem fizer incenso igual a esse para uso pessoal será eliminado do meu povo. Aqui está ratificando essa ideia, né? Está reforçando, para poder a pessoa não fazer de jeito nenhum. Porque se for eliminado, não vai falar que não sabia. Outra coisa que eu entendo aqui é o seguinte: nessa época, irmãos, imagina hoje, né? Hoje, o calor que a gente está vivenciando aqui no Rio de Janeiro está um calor absurdo. Então, o que eu quero dizer? As pessoas lá, a gente aqui tem água, né, para tomar banho e tal, então a gente toma 2, 3 banhos por dia, não tem problema. Apesar de que a água tá cara pra caramba, mas enfim, a gente tomaria teoricamente 3, 4 banhos por dia no calor. Imagina lá, irmãos, que não tinha essa disponibilidade de chuveiro o tempo todo. Então eles usavam incenso muito, né, coisa assim que desse cheiro para poder tirar o cheiro do corpo, né, do suor, essas coisas assim. Só que as pessoas não poderiam usar essa mistura aqui. Essa mistura era para Deus para esse momento específico. Entendeu? Não podia usar de jeito nenhum essa fórmula aqui. Uma fórmula especial aqui que Deus criou, né, para ele, para essa finalidade. Então é uma fórmula santa, não podia ser usada para absolutamente nada além disso. Então, irmãos, fique com Deus, Deus abençoe a vida de cada um. Espero ver vocês aqui no nosso próximo encontro, nosso próximo vídeo. Que a gente vai falar aqui, vai continuar, né? Êxodo 31, T2, T3, T4, não é isso? T1, T2, T3, isso mesmo, são mais 4. Então a gente vai continuar Êxodo aqui. Aqui, ó. 31, 32, 33, 34. A gente vai ver mais esses 4 capítulos aqui. Aí vai faltar depois 6 para finalizar Êxodo e começar o próximo livro. Então fique com Deus, grande abraço e até o nosso próximo encontro, se assim Deus nos permitir. Tchau, tchau.